Esse livro que Deus nos deu a graça de escrever, Apocalipse, os poderes do mundo vindouro. Uma jornada espiritual. O Apocalipse é uma mensagem de esperança. É uma mensagem para aquecer as nossas motivações e acreditar que o nosso futuro não será de caos, o nosso futuro não será de terror, né? Mas um futuro glorioso. Acredite, o nosso futuro será glorioso. O dia eterno está por vir. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Este é o Mova-se. Como vocês já sabem, eu sou Leonardo Lopes. E eu sou o Thiago Leite. Nós somos um grupo de amigos aí do Verbo, nosso grupo de jovens da Assembleia de Deus de Catanduvas, juntamente com o grupo Lions, nosso grupo de mídia da igreja. E estamos aqui, Léo, para a gravação de mais um podcast. Perfeito. Hoje nós estamos tendo a honra novamente de receber nosso pastor-presidente, pastor Jeremias dos Santos, presidente do campo aqui. E hoje nós iniciamos um trabalho um pouquinho diferente, Thiago. Hoje a gente inicia uma série de 3 gravações, onde nós vamos falar sobre os 3 livros escritos pelo nosso pastor. Iniciando hoje pelo Apocalipse, os poderes do mundo vindouro. Pastor, alegria ter o senhor aqui. Então, eu que quero registrar a minha alegria de poder estar com vocês, mais um podcast, e hoje para falar desse projeto que é esse livro que Deus nos deu a graça de escrever, Apocalipse, os poderes do mundo vindouro. Uma jornada espiritual onde nós tratamos sobre especificamente o livro do Apocalipse, que torna-se para alguns um livro assustador. Todavia, na perspectiva divina, nós encontramos, na verdade, uma inspiração para a nossa esperança futura. Muito bem, pastor. Da minha parte também, seja muito bem-vindo. Nem vou dizer que para se sentir em casa, afinal é a sua casa. Estamos nas dependências da igreja, a qual o pastor é o pastor-presidente e patrono também desse projeto que é o podcast. Pastor, eu li o livro, parabéns, muito bom, uma linguagem acessível, mesmo quem não é um grande entendedor do assunto Apocalipse, né, sobre o Apocalipse, consegue entender, então achei ele muito prático, muito fácil de ler. Como que surgiu a inspiração inicial para a escrita desse livro em específico? Na verdade, Tiago, foi uma surpresa da parte de Deus. Não havia nenhum projeto para isso. E finalzinho do ano de 2024, especificamente no mês de dezembro, eu parei para estudar outros temas das Escrituras e fui surpreendido. Meu coração foi assaltado, vou usar essa expressão, com um toque divino para escrever Apocalipse, os poderes do mundo vindouro. Até entendo que foi um presente de Deus. Eu sempre tive uma ideia da parábola dos talentos, né? Então, quando senti a inspiração, eu entendi que estou granjeando, né? Dentro dessa ideia da parábola dos talentos. Então, eu posso definir a resposta como um presente de Deus, uma inspiração que realmente veio e surpreendeu o meu coração. Maravilha. Perfeito. E como esse é o episódio piloto dessa série, pastor, eu acho importante a gente falar um pouquinho. Quando que surgiu o Jeremias escritor? Sempre foi... Porque a gente sabe que o senhor já escreve para revistas de EBO, enfim, mas para livros, quando que surgiu esse... Vou começar a escrever livros? Desde a minha tenra idade, eu comecei muito cedo no ministério, 20 anos de idade. Desde lá, eu escrevo. Mas sempre assim, algo mais, vamos dizer, EBOs, apostilas, nada oficial. Não me via como escritor. Sim. Então, eu volto à resposta da primeira pergunta. Eu fui surpreendido por Deus, e eu entendo que há um projeto da parte do Deus que me chamou para poder servir
seu povo, Sim. através também da escrita. A percepção minha como igreja foi exatamente essa. Nós fomos surpreendidos no início desse ano com o lançamento não de um livro, mas de 2, 3 livros, assim, num período muito curto. Achei que o pastor foi bastante discreto, sabe? Quando nós vimos os livros estavam prontos, o pastor fez um lançamento discreto na igreja, colocou à venda, mas foi algo muito rápido, né? Em poucos meses. Lógico que o pastor é estudioso, é professor, é mestre em teologia, então é uma bagagem que o senhor já carregava de muito tempo, né? Há um presente divino em transformar isso tudo em livros, mas também há uma preparação de muitos anos com estudos. Mas nós também fomos surpreendidos, porque de repente o nosso pastor, presidente, aparece com 3 livros. E aí eu lendo o livro, muitas pessoas falam hoje em dia, mas hoje tá fácil de escrever. Você contrata uma boa editora, você usa inteligência artificial, e isso não é difícil. Mas eu lendo o seu livro, nós vemos exatamente o Jeremias falando ali, o pastor Jeremias. Porque o linguajar é seu, são palavras que o senhor usa nas suas ministrações, então não há a menor dúvida de que Deus te inspirou e de que foi realmente o senhor que escreveu esses livros com uma inspiração divina. Perfeito. Então, eu acho que vale eu dizer a vocês e também a todos que estão nos assistindo, finalzinho então de 2024, eu estava assim bastante cansado da correria do ano todo, faço faculdade, enfim, e eu falei para minha esposa, pastora Sônia, esse final de ano e começo de ano eu não vou viajar. Uhum. Eu quero descansar, eu quero curtir a nossa casa, tomar o nosso chimarrão. Inclusive, eu tenho 3 filhos, né? 2 filhas e um filho. As meninas viram que não haveria viagem da família, elas foram viajar. Então ficou em casa eu, a Sônia e o Abner. Uhum. E dia 25 a gente fez aquele almoço de Natal e eu pensei, vou me ocupar na tarde. E eu vim ao gabinete. E o meu propósito foi o seguinte, eu vou estudar tudo sobre finanças, aquilo que fala de forma direta e indiretamente a partir de Mateus a Apocalipse. E de forma exaustiva me apliquei a esse estudo. E foi ali que eu senti a fagulha para escrever esses livros. Sim. E eu me apliquei. Uhum. Algumas madrugadas, enfim, ocupei todo o meu tempo possível e no período aí de 45 dias aproximadamente surgiram então Apocalipse, os poderes do mundo vindouro e Psicologia financeira à luz das escrituras. Uhum. O terceiro que saiu agora, até fizemos o lançamento na nossa convenção, pregando a palavra não aos anjos e sim aos homens, era um projeto que já estava em andamento. Ah, entendi. E quando eu vi a funcionalidade, a inspiração e entrei em contato com algumas editoras e os projetos já começaram a andar, eu liguei para a editora Kalel, né? Uhum. Eu falei, olha, eu preciso que isso seja viabilizado de uma forma assim, bem rápida. E destravou o projeto, que já estava lá por um bom tempo, e acabou surgindo então o terceiro livro. Então, não só vocês, mas em primeira mão, uma surpresa para mim mesmo. O verdadeiro presente de Natal, então. Perfeito. Né? Dia 25 Isso aí. de dezembro, um presente de Natal mesmo. Sim. Perfeito, perfeito. E pastor, talvez quem lê o livro tem uma visão e vê o livro como uma mensagem, mas quando o senhor estava escrevendo, qual efeito o senhor queria gerar nas pessoas ao ler esse livro? Qual o objetivo? Boa pergunta, Léo. O desejo do meu coração, inclusive a minha oração. Senhor, eu não quero escrever por escrever. Ter um livro apenas por ter. Então, a minha oração, produto do meu desejo, meu objetivo foi, Senhor, eu quero realmente escrever
para servir o seu povo. Que esses livros sejam para edificação, que possa contribuir para a vida espiritual de quem adquirir, de quem se pautar na leitura. Então, o objetivo absoluto é esse: contribuir para o reino de Deus. Legal. Eu lendo o seu livro, eu percebi um viés, uma característica um pouco diferente. O livro do Apocalipse, ele é um livro bastante técnico, ele tem muitos detalhes, ele é complexo, é muito complexo. Mas eu percebi de que o pastor não se ateve a detalhes, às complexidades, e sim levar uma mensagem de esperança. Me corrija se eu estiver errado, mas essa foi a minha percepção. O livro mostra assim: para você que é salvo, você que está salvo em Cristo, fique em paz. Tudo está na mão de Deus, vão acontecer coisas terríveis, mas a igreja está protegida e guardada por Deus, e estaremos na eternidade quando boa parte dessas coisas acontecerem. Com certeza. Essa é a grande ideia do livro. Porque, como eu disse no início, o livro do Apocalipse, né, dos 66 livros da Bíblia, é um livro que assusta. As pessoas geralmente vê a partir da literalidade, quando na verdade não é. O livro do Apocalipse é uma mensagem de esperança. É uma mensagem para aquecer as nossas motivações e acreditar que o nosso futuro não será de caos, o nosso futuro não será de terror, mas um futuro glorioso. Então, essa é a ideia. É uma jornada espiritual onde você vai concluir que o livro é uma revelação da mente de Deus, do coração de Deus, para gerar em nós a viva esperança de um futuro melhor. As pessoas geralmente entendem a partir dos juízos, das 7 taças, 7 trombetas, enfim, a justiça de Deus que produz o seu juízo. Claro que o livro fala sobre isso, mas a ideia divina é trazer à sua igreja, até porque no primeiro capítulo está bem explícito essa verdade. É trazer ao povo de Deus realmente a esperança. E o propósito também é que o leigo, quando ele ter contato com o livro, ele possa passar a amar o livro do Apocalipse. Através da linguagem, a forma que Deus me deu a graça de compilar o livro, traz, vamos dizer assim, essa introdução do leigo ao livro do Apocalipse. E aquele que já é versado, com certeza, sempre vai a crescer, são adendos que sempre acrescem. Sim, muito bem. Eu era uma das pessoas que temia o livro do Apocalipse, até porque eu sempre tinha ouvido, não, vocês vão sofrer. Na verdade, não é isso. O Apocalipse é alegria para a igreja salva, meu Deus. E hoje, tanto é que é um livro que dá vontade de você comer, porque é extraordinário. E pastor, se hoje o senhor pudesse escolher um capítulo, uma página, uma frase que o senhor mais gostou desse livro e que acha que vai passar uma maior mensagem de inspiração para as pessoas, qual seria? Legal, que pergunta, hein? Eu acredito que está no título, né? Na temática desenvolvida. Apocalipse, os poderes do mundo vindouro. Nós podemos viver nesse tempo de caos, que na verdade são desfechos proféticos que estão acontecendo, pontuando o nosso tempo. Em meio a esse contexto contrário, nós podemos viver a realidade dos poderes vindouros. O livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso, e nós podemos desfrutar nesse tempo há manifestações espirituais acontecendo agora, daquilo que está por vir. Então eu creio que essa seria a definição. Perfeito. Legal. Complementando o que o Léo falou, eu também, na minha infância, lá na década de 90, para nós crianças, Apocalipse era terrível. Nós imaginávamos aquilo sempre, aquilo colocava medo em nós.
e nunca nos explicavam nesse viés de esperança. Então eu acho que esse livro, ele vem num bom momento, né? Muda o viés, muda o foco, né? A visão dele. E nós estamos passando por um momento de conflitos mundiais, de guerras, uma preocupação geral no mundo quanto a esses conflitos, e é um assunto que está à tona novamente, né? Voltou muito forte tudo isso. E interessante de que o livro ele surgiu um pouquinho antes, né? Sim. Ele não aconteceu, agora já que o assunto do momento é isso, eu vou escrever sobre isso, né? Sim. E Jesus disse, quando essas manifestações começarem a acontecer, ou seja, o cumprimento das profecias, vamos dizer, do caos, Jesus disse que nós não devemos nos entristecer, mas nos alegrarmos, né? Nos alegrar, porque a nossa esperança está próxima. Então, esse é o desfecho, essa é a realidade. Sim, do livro do Apocalipse. Até porque João, ele relata o Cristo glorificado. Ele não vê o Cristo no seu flagelo, o Cristo na cruz, no seu sofrimento, mas ele mostra o Cristo como vencedor. Ele já abre os primeiros capítulos trazendo essa mensagem de esperança. E o capítulo 21, que já está encerrando, o capítulo 22 é o último capítulo do livro, capítulo 21 literalmente é o capítulo da esperança. Uhum. O Léo, se tu me permite, complementando. Sim, com certeza. Eu notei muito isso. O início da visão dele chorando copiosamente, triste porque não havia ninguém digno de abrir os 7 selos, e de repente vem e vê, sabe? Aquele convite, não, calma aí, não olhe mais pela tua visão carnal. Perfeito. Vem e veja pela visão espiritual o que está preparado, né? Essa é a realidade. Capítulo 5, o capítulo da redenção, realmente João está chorando, né? Ele está em seu desespero porque a sua conclusão, vamos parafrasear, tudo está perdido. Não há ninguém digno de abrir o livro, mas de repente um dos anciões vem a ele e traz uma mensagem de esperança. João, não chores mais, eis aí o Cordeiro que venceu e é digno de abrir o livro e os seus selos. É fantástico. É maravilhoso. O livro de Apocalipse é fantástico. É fantástico. E nos inspira, né? Nossa, dá aquele gás, né, pastor, pra prosseguir, porque a gente vê um Cristo vencedor. Isso, uau. Pastor, qual que foi, na escrita, o que o senhor imaginou como público-alvo desse livro? Jovens, adolescentes, adultos? Ou é um livro que se estende a todas as idades? Perfeito. É um livro que se estende a todas as idades. Até tenho dito, não é um tratado exegético, hermenêutico, capítulo por capítulo, versículo por versículo, onde a pessoa vai se pautar de uma forma exaustiva para estudar, ter uma visão do livro do Apocalipse. É um livro que a criança, ao ler, vai ter entendimento. O adolescente, ao ler, vai ter entendimento. Sim. Como eu disse antes, o leigo, ele vai ter contato com a leitura e ele vai ter entendimento. Eu concluo dizendo que acima de qualquer coisa haverá edificação espiritual, que é o que interessa. Sim. É o que nós devemos entender do propósito das Escrituras. Perfeito. E até pegando a ideia de que nós relatamos aqui que era um dos livros que nós temíamos, quanto mais cedo eu acho a gente abrir a mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Né? Isso, melhor, porque aí tu evita dar com um pouco inseguranças futuras. Com certeza. E você já cresce aprendendo e sabendo da verdade. Claro. Ele vem acrescentar fé, né? Isso. Diz assim, eu sirvo a um Deus que ele já venceu, que ele é o grande vencedor, indiferente do que aconteça, tudo está na mão dele, né? Exatamente. É bem isso. E complementando, a linguagem do Apocalipse, ela é codificada. E eis aí uma das dificuldades da interpretação. Figuras, símbolos, própria estrutura do livro. Sim. Então, a forma que Deus nos deu a graça de escrever Apocalipse, os poderes do mundo vindouro,
seria como descodificar essa linguagem e torná-la acessível, Sim. mostrando que a besta que emergiu do mar não é no sentido literal. O dragão, a serpente, são figuras de linguagem, Sim, né? sim. Símbolos. Tem um trecho ali muito interessante que mostra a visão de cada um dos profetas, um com uma visão superior, a outra com a vista inferior. Se o pastor puder discorrer um pouquinho sobre isso, né? Os pontos de vista diferentes em que Deus permitiu cada um deles ter essa visão. Perfeito. No capítulo 5 do livro do Apocalipse, né? Não Apocalipse, os poderes do mundo vindouro. Do livro dentro bíblico. do canon sagrado lá, o livro do Apocalipse. O capítulo 5 é o capítulo da redenção. Então, quando você lê Atos, o primeiro capítulo trata Jesus subindo aos céus, os discípulos têm uma visão de baixo para cima. Uma nuvem ocultou Jesus da visão dos discípulos. Daniel, ele vai dizer, e eu estava vendo nas minhas visões da noite, e eu vi um como filho do homem subindo entre as nuvens. É a mesma visão. João, ele tem essa visão, vamos dizer, na horizontal. Então, o capítulo 5 é essa realidade, é quando Cristo foi introduzido no dia eterno. Isso é muito lindo, é o capítulo 24 de Salmos. Levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. É fantástico, eu sou apaixonado pela Bíblia. Que beleza, pastor. Nós já estamos indo, né, para o final do nosso episódio, pastor. E tem uma pergunta que nós não podemos deixar de fazer. Aonde encontramos o livro para comprar? As pessoas que estão nos assistindo, que desejam adquirir seu livro. Certo. Na Amazon, também no Mercado Livre, e o Apocalipse, os poderes do mundo vindouro, na editora Palavra Viva. Ok. Né, no site da editora. E também com a gente aqui na ADECAT, né? E hoje eu não estou com as agendas abertas para estar ministrando, né? Mas pontualmente a gente atende algumas igrejas e sempre que eu vou eu levo também o nosso material. Muito bem. E também podem fazer pedidos pelas redes sociais, né? Entrar lá no nosso Instagram, no Facebook, no WhatsApp, enfim, né? Perfeito, perfeito. Pastor, a gente queria que o senhor deixasse uma mensagem final para quem vai nos acompanhar, para quem vai assistir esse episódio, falando um pouquinho sobre o livro e o porquê as pessoas devem comprar esse livro. Então, vamos lá. Acredite, o nosso futuro será glorioso. O dia eterno está por vir. Quem prometeu é fiel para cumprir. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquele que há de vir virá e não tardará. Você que quer aquecer a sua fé, a sua esperança, leia Apocalipse, os poderes do mundo vindouro. Tenha certeza que você verá todo o desfecho profético que está acontecendo hoje, no presente, né? Inclusive o Oriente Médio nos fala sobre isso. Eu tenho a certeza que você vai ter uma vida acrescida na sua esperança. Maravilha. Pastor, eu quero encerrar desejando boa sorte, novos livros, inspiração divina. Nós ainda temos dois livros para tratarmos aqui no podcast. E quem sabe estaremos até aqui. Encerrar o terceiro já surgiu o quarto livro, né? Vamos torcer. Deve ser trabalhoso, creio eu, mas vamos torcer aí de que o pastor siga escrevendo, siga edificando vidas. Amém. Realmente o livro é muito bom. Parabéns, eu indico assim para que todos que puderem leiam. Realmente abre uma cortina na nossa mente e facilita o entendimento do livro do Apocalipse, que fala sobre a redenção. E eu lendo seu livro, eu entendi de que essa palavra redenção, na origem, ela vem de comprar o escravo, né? Aquele que era escravo que foi comprado.
Então isso nos traz um ânimo, uma tranquilidade, uma alegria de que alguém já nos comprou a preço de sangue, pagou o preço caro por nós. Perfeito, 100%. E Apocalipse é desvendar, é revelar. Então é isso que você acaba de dizer. Perfeito. Pastor, também fazer meus agradecimentos. Muito obrigado por dispor do seu tempo e estar aqui. A gente, mais uma vez, fica honrado. E lembrando que no primeiro episódio desse podcast, o nosso episódio piloto que foi com o nosso pastor, a gente falou um pouquinho sobre esses livros. Então você que ainda não assistiu, corre lá e assiste, que ainda dá tempo. Tá bom? E que Deus continue o conduzindo. Nós ficamos... O Senhor nos inspira, pastor. O Amém. Senhor nos inspira. Obrigado. Isso é uma realidade. Meus amigos, finalizando esse episódio, não podemos esquecer dos nossos apoiadores: Padaria e Confeitaria Santa Catarina, Restaurante Armazém Catarina, Unique Brasil. Acompanha lá também Web Rádio Movimento Gospel. Lembrando que nós somos aqui da ADCAT, então nos segue lá no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube. Nós somos os jovens do Grupo O Verbo, então segue lá, @_o Verbo, e o nosso canal no Instagram também, @mova-se.podcast. É uma alegria e seguimos firmes porque a fé nos leva mais longe.